Boa noite, pessoal. Bem-vindos à 10ª edição do BPM Talks. Finalmente chegamos à 10ª edição. E hoje trataremos do tema de inteligência artificial humana, Big Data e outros desafios em processos de negócio. Estou dando uma olhadinha aqui no chat. Nosso amigo Maurício Bittencourt já está aqui. Boa noite, Maurício. Boa noite para a Tânia. E à medida que o pessoal for chegando, a gente vai cumprimentando a todos. Por enquanto, vou deixar aqui a nossa vinheta para darmos início ao nosso papo. Vamos à vinheta. E agora sim, todos enfileirados, eu e os nossos participantes, claro, meu amigo parceiro Fábio, nosso convidado, sempre lembrando aqueles que estão aí ao vivo e também aqueles que virão a Talks gravada. Lembro sempre de dar um toque no sininho para poder ter todas as informações e as novidades do canal, para se inscreverem no canal também. Clica no joinha de uma vez, a gente pede para clicar antes de assistir só por segurança, não tem problema. E hoje o assunto vai ser muito bacana. Inteligência artificial é sempre um tema muito bom de se discutir. Antes de mais nada, vou passar a palavra para o meu amigo e parceiro Fábio Hideki. Boa noite, Fábio, para fazer as honras iniciais. Com você, Fábio. Boa noite, Dácio. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite a quem vier assistir. Bom, primeiro, lógico, agradecendo ao Anderson aí. Já faz milênios que tento convencer ele a vir falar com a gente. O Anderson é um cara bastante arrojado, bastante diversificado, né? Tem um conhecimento aí mais sistêmico, que é uma coisa que eu gosto também. A gente acaba conversando bastante exatamente por conta disso, né? Então ele vai aí da neurologia à psicologia e data science, inteligência artificial. E isso é uma coisa que eu estudo muito assim, bem superficialmente, pouco, mas que é uma coisa que eu gosto, que é justamente as semelhanças, a diferença, né? Por que inteligência artificial é inteligência artificial, que todo mundo está falando, né? Por que é diferente? E será que é totalmente diferente, né? Eu acho que é um tema bem legal. Teve uma postagem que eu fiz, essa já é um pouco mais antiga. A inteligência artificial é uma inteligência, só que é artificial. Melhor conceito de todos. Mas a galera... Então, mas é uma coisa óbvia, mas que eu vejo que a galera não percebe, porque inteligência, o que é inteligência artificial, né? Porque ela aprende como a gente aprende usando a nossa inteligência, né? E a galera acha que é um negócio que você compra ali, um serviço, liga ali o serviço de inteligência artificial e bota num banco e ele te dá toda a gestão de fraude, né? E não é assim. A inteligência artificial também aprende assim como a gente. Agora, algumas coisas são iguais, algumas coisas são diferentes. E aí tem toda a aplicação real no mundo de negócios e tal, né? O que você tem que fazer para ser um profissional em inteligência artificial, em dados. Então, uma coisa que eu gosto bastante, é uma coisa que eu discuti já bastante com o Anderson. E aí venho tentando trazer ele e hoje, eis que está aqui. Estou aqui, né? Então, muito obrigado e pode fazer seu agradecimento e tal, e depois o Dácio começa o papo. Eu agradeço o convite do Fábio e do Dácio para participar do BPM Talks. Como ele falou, a gente já vem comentando e falando e discutindo muitos assuntos aí, até de uma forma interdisciplinar, né? E agora vamos tentar contribuir um pouco com a área de BPM, que eu vejo sempre que todas as áreas de conhecimento que a gente tem, né, que a gente sabe, elas estão de alguma forma interligadas, né? Em algum momento, um profissional, seja de que área ele for, ele vai utilizar um pouco do conhecimento ou vai invadir um pouco algumas áreas, né? E a gente vê isso muito na inteligência artificial, que pode ser aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. A gente aplica isso em BPM, na medicina,
né, nas finanças, na contabilidade, né, na produção, na agropecuária, por exemplo, também, nos jogos e assim por diante. Né? Isso só para exemplificar algumas das áreas aí. Então, o nosso conhecimento sempre, né, a gente não pode esquecer de regar sempre a nossa formação, né, mas também olhar um pouco para as outras áreas aí, né, aprender um pouquinho para agregar no dia a dia. Tá ótimo. E eu aproveito agora então para dar uma boa noite para o Anderson no meio do início, porque eu sempre passo para o meu amigo Fábio para ele fazer as honras, só dou boa noite depois. Então, boa noite, Anderson, bem-vindos. Bem-vindo ao BPM Talks, é um prazer. Obrigado. E falar de um tema que eu particularmente gosto muito, tenho certeza Fábio também, e a gente percebe nesse tema boas possibilidades para enfrentarmos essas disrupções todas que estão acontecendo, né? E como a gente gosta de dar um papel muito didático para as nossas talks, né? Porque apesar do tema sempre ser acerca de processos de negócio, a gente costuma pegar lá umas beiradas e ter pessoas que não são tão dentro do assunto, e a gente gosta muito de conceituar tudo. Então, nós gostaríamos que você iniciasse já situando e diferenciando a inteligência humana e de máquinas. Mas no momento atual, a gente sabe que inteligência artificial é um tema que data de década de 50, 60, né? Uma coisa antiga. Sim. Então, mas situando então nos nossos tempos atuais, diferencie então a inteligência humana e de máquina. Vamos começar assim. Está com você. Vamos começar a tentar, né, aí dar uma comparação entre as duas. Né, como você bem disse, a inteligência artificial ela já tem aí algumas décadas. Né, e por que ela apareceu agora? Né, justamente pelo advento do poder de processamento das máquinas, ele melhorou muito. Né, hoje também ela é impulsionada pelo processamento através da cloud, né, da nuvem, onde nós temos máquinas aí na internet, todas elas conectadas, a gente pode aí também balancear o processamento, temos um poder de armazenamento também muito interessante, isso a gente deixa aí a conexão para o Big Data, por exemplo, que a gente vai comentar aqui também. Né? Então, ela começou a aparecer, tomar força, vamos dizer assim, aí nos últimos 5 anos, e principalmente no ano passado, o retrasado para cá, ela tem tomado aí uma força muito grande, já com algumas aplicações no nosso dia a dia. Né? Então, se a gente comparar a inteligência humana e definir, por exemplo, é uma coisa complicada. Se eu pegar lá o Marvin Minsky, né, que é um dos pais aí da inteligência artificial, ele diz que a inteligência é aquele cara que consegue fazer um cálculo mental. Né? Ele dá essa definição bem simples. A gente vai lá na filosofia, tem o Sócrates, né, que ele diz que eu sei que nada sei, que é uma das vertentes aí interessantes que o pessoal leva em consideração justamente que aquele que se diz que é sábio é aquele cara que tem essa consciência que ele não sabe e que ele está sempre buscando aprender. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a resolver um problema, correr atrás desse problema e dar uma solução, essa é uma definição também para a inteligência. Né? Então, você não precisa conhecer tudo, mas você tem meios de correr atrás do conhecimento e resolver um determinado problema, que, aliás, é um gancho que fica para a solução de problemas que, para os profissionais, de uma forma geral, o que se espera para, entre aspas, combater a IA, com toda essa questão aí que dizem que vai, né, tomar empregos em determinadas profissões, é justamente essa questão do ser humano ser um solucionador de problemas. Né? A IA vai dar para ele insumos e ele vai tomar decisões, vai solucionar problemas a partir disso. Então, a inteligência humana, né, ela tem origem no processo evolutivo. A inteligência artificial, nós criamos ela. Né? Então, em termos de processamento, a inteligência humana ela é um pouco mais lenta. Por quê? Isso não é demérito, porque a inteligência artificial ela tem os computadores por trás disso. Ela consegue ser mais rápida. A inteligência artificial ela é mais objetiva na solução de problemas. E nós temos um pouco de subjetividade, que também não é demérito. Muitas vezes a gente pesa condições aí que podem dar um bom resultado ou não. Podemos pesar condições pela razão, é o que se recomenda quando se está em dúvidas com relação à emoção, né? Não tomar decisões com base em emoção. Se a gente faz isso, às vezes o resultado não é tão interessante, né? Mas é usar da razão. Então, a gente tem essa subjetividade ao nosso favor, que a IA não tem. Né? A IA não se adapta bem a mudanças.
né, nós conseguimos nos adaptarmos mais facilmente aí às mudanças. Nós podemos, né, ser multitarefa, principalmente as mulheres, né, elas gostam desse ponto. E na neurociência a gente percebe, né, já tem alguns estudos que elas são multitarefas em relação ao homem. Também não é nenhum demérito, não vejo nenhuma ou ganha-ganha, né, nesse sentido. Né? A IA ela não pode ser multitarefas aí em alguns pontos. Ela não tem autoconsciência, apesar de já existirem aí alguns materiais, livros, né, estudos, querendo que nós temos a consciência artificial. Né? No nosso lado, a inteligência humana, nós temos a mais facilidade em habilidades sociais. A máquina já não é tão bem assim, né? Não sai tão bem em habilidades sociais, e a gente tem também a nossa autoconsciência. A máquina ela é otimizada, né, a inteligência artificial, e nós somos inovadores, né, em termos de inteligência humana. E a máquina ela é barata e nós somos caros, até por envolver todo o sistema biológico e etc. Todos os dois, infelizmente, são enviesados. Né? Então, é importante as pessoas terem isso na cabeça, que a inteligência artificial fomos nós que criamos, e ela por mais tecnológica que seja, ela é totalmente dependente de dados. Se nós colocarmos dados ruins, depois a gente pode recuperar isso com exemplos, a máquina pode, por exemplo, ser preconceituosa, tomar decisões enviesadas, porque a gente ensinou ela dessa forma. Né? Então, essa é a ideia inicial, aí, para conceituar as duas. Entendi. Antes de fazer aqui uma próxima perguntinha, só dar uma boa noite para o pessoal que chegou depois. Boa noite para o Wilson Vendramel, Jean Barbosa, boa noite para a Carla. Carla está sempre acompanhando as nossas talks. Ao Ayrton Caetano, a Raquel Campos, ao Orlando Júnior. Bom, meu chat parou por aqui, então se tiver mais gente, depois a gente vai cumprimentando, né? Você mencionou então essa conceituação então sobre a inteligência humana e de máquina, e obviamente já trouxe aí algumas diferenças, né? Se você quiser pontuar algumas outras diferenças, mas gostaria de saber as semelhanças, para que a gente possa entender bem quais seriam as diferenças e semelhanças então da inteligência humana e da máquina. Manda aí. As diferenças em que sentido? Você diz, né? Nós comparamos algumas aí. Então, você fez uma comparação entre inteligência humana e de máquina. Você trata da subjetividade, por exemplo, né? Você diz, não é nenhum demérito. Mas, de repente, eu posso trazer que a subjetividade é, talvez, a nossa grande vantagem com relação às máquinas, por exemplo, né? É emblemática a insistência da IBM tentar vencer o Kasparov numa partida de xadrez, porque você pode, numa partida de xadrez, criar uma estratégia de até 24 movimentos, mas se o oponente mexe uma peça, você tem que abandonar essa estratégia e criar outra completamente diferente. Mas essa percepção que pode chegar até a ser subjetiva, a máquina ter essa percepção para fazer, e ela pode fazer isso tardiamente e não dá tempo mais, por exemplo, né? Então, dei aqui um pequeno exemplo do que eu quis dizer com a diferença, né? Então, quer dizer, numa partida de xadrez, a diferença entre a inteligência humana e da máquina, talvez a inteligência humana ela acaba tendo uma vantagem por fazer uma leitura, talvez até subjetiva, de determinado status, né, cenário, e com isso ele consiga criar uma estratégia rapidamente, não é? E a máquina, talvez nesse cenário, ela acabe perdendo um pouquinho. Então, diferenças com alguns tipos de exemplos, em que um e outro, a forma como talvez o humano levaria vantagem em relação à máquina, por exemplo, né? E se existem semelhanças em determinadas situações. Então, nós podemos, por exemplo, como a máquina, como a IA, a inteligência artificial, ela é dependente de dados, se a gente colocar ela num contexto, vamos pegar aí sem citar regiões e nem nada, mas um ambiente não tão salutar, né, de vida para uma pessoa, às vezes um ambiente onde há muita violência ali pela região onde a pessoa mora, né, e ali junto com ela, para testes, nós teríamos um equipamento, um computador, ou mesmo uma espécie de robô com inteligência artificial, os dois nesse mesmo ambiente. Então, a pessoa, né, o ser humano, ele tem, basicamente, aí, sendo muito minimalista, dois caminhos, né? Ou ele pode seguir aquele caminho ali de seguir ser uma pessoa violenta, uma pessoa que tira a vida de outras pessoas ou que rouba bens de outras pessoas,
ou ela tem o caminho também de enxergar tudo aquilo, todo aquele contexto, avaliar, porque ela é um ser inteligente, ela pode, a partir do seu ambiente, tomar decisões e ações, né, através da sua percepção também, da sua cognição, né, e tomar algumas decisões, como ela pode ir para um caminho bom. Ah, não, eu vou procurar estudar e vou procurar, né, sair desse caminho, vou tirar minha mãe, meu pai, vou ter uma casa num lugar melhor, mas eu vou sair dessa condição aqui. Então, tem dois caminhos, ele tem toda essa percepção. E todo esse contexto para IA, né, esses dados que vão ser inseridos nesse computador, ele vai estar enviesado, porque ele só conhece, ele só consegue perceber aqueles dados que ele está chegando, ele não tem essa capacidade do ser humano de fazer uma avaliação melhor, né, através da sua percepção, através dos seus sentimentos, dos seus sentidos também, né, de enxergar outros lugares além daquele contexto aqui em que ele está inserido. Então, nós temos aí uma diferença, né, do ser humano, por exemplo, em relação à máquina. A máquina, por exemplo, também, ela não pode... até o momento, pelo menos, não sei daqui 20, 30 anos, mas não se consegue ainda desenvolver isso, nem implementar, ser empática. Apesar que atualmente a gente vê alguns exemplos por aí, né, que o próprio ser humano também não é empático com o outro, não respeita, né, às vezes a dor do outro, de um vizinho, de um colega, de uma determinada situação. Então isso ninguém vai conseguir programar e nem colocando dados para a máquina ela vai conseguir desenvolver esse sentimento de empatia que, né, teoricamente nós temos, né, mas as pessoas ultimamente não estão, alguns não estão muito empáticos. Entendi. Então, deixa eu colocar algumas coisas que eu penso em relação a isso, até aproveitando o gancho aqui do Maurício Bittencourt, né? Ele pergunta, Anderson, você concorda que a IA está relacionada com a identificação e classificação de padrões? E para mim, basicamente, é isso mesmo. Por isso, corremos o perigo de gerar uma IA, um IA com preconceitos, né? Ou seja, dependendo desses padrões que ela encontra, ela vai definir uma coisa ou outra, né? E temos cases para isso. Inteligência... Uma coisa que eu acho que também as pessoas não percebem muito, né? É que a IA, assim, ela não é uma pessoa, né? Então, ela não entende o mundo como a gente entende. Então, por exemplo, um caso bem clássico, né? Vou definir o que é um cachorro, o que é um gato. Por mais que ele consiga identificar com 100% de exatidão, em algum momento ela consiga chegar nesse nível, ainda assim ele não vai saber o que é um cachorro e o que é um gato. Ele vai com base em zeros e uns infinitos, né? Porque é o poder de processamento e tal, e correlações, mas são uns e zeros que ele está interpretando, e os uns e zeros das imagens de gato tem uma certa semelhança e as do cachorro tem outra. Tanto que teve um caso aí que uma inteligência artificial estava acertando tudo e um gato específico falava que é cachorro ou vice-versa, não lembro. E passava, acertou, vamos jogar aquele de novo. Pum, errado. E aí acabaram percebendo que era porque o ambiente em que os gatos estavam era parecido e o ambiente em que os cachorros estavam era parecido pela forma como eles se posicionam e tal. E o que aquela IA específica estava classificando era o ambiente, não o bicho, porque ele não sabe o que é para ele classificar, ele simplesmente compara uns e zeros, né? E a IA é muito de resultado, comparar, né? Fazer essa identificação de padrão de resultados. Então, por exemplo, a questão da empatia, né? Se ela vê que um determinado padrão de comportamento e de ações está trazendo resultados melhores, conforme o que ela considera resultado, ela vai acabar sendo empática. Muito mais por comparação de resultado do que por sentimento, óbvio, mas vai ser empática. Assim como a gente também, né? A gente é empático por quê? Porque a evolução fez com que os que tinham empatia e que protegiam uns aos outros, blá, 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 fossem mais para frente do que os que se matavam a si mesmos, né? Então, assim, é diferente, mas não é tão diferente, né? Então, eu acho que essa questão da comparação dos resultados e da comparação fria, não é que ele está entendendo realmente a questão do racismo, não é que ele entendeu que existem pessoas que são negras ou que são brancas, né? É justamente a comparação de padrões que foram expostos, que a criminalidade for maior aqui, então eu, como estou fazendo uma análise fria, vou tirar conclusões
com base nisso, né? Então, acaba podendo haver esse preconceito também. Então, acho que esse é o grande risco da IA. Tudo acaba caindo nisso, né? Mas o ser humano também não pode acabar incorrendo no mesmo erro, né? Tem aquela cena bem emblemática, né, do filme lá, da Eu, Robô, né? Mas o policial perguntou, você pode fazer uma obra de arte, por exemplo? O robô, olha, você pode? É sempre muito relativo, né? Mas acho que assim, são combinações de padrão e tem esses detalhes aí de como se monta esse padrão, né? Não sei se você concorda, se é por aí. Isso é muito não tem nada de teoria, é o que eu fui concluído aí. Bom, vou trazer aqui, antes de passar para o... você quer comentar sobre esse item que o Bittencourt colocou, o Anderson, que eles também... como é que ficaria, então, se tem o perigo de gerar uma IA com preconceito? Quer falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, né, tem os comentários do Bittencourt que são pertinentes, do Fábio também, né, só aí pegando o gancho do Fábio, a empatia ela é bem mais complexa do que isso, né, e aí eu estudei um pouco de neurociência, até pela questão do mestrado, e a infância, ela define muito as pessoas, define muito o adulto, né, então a empatia, ela vem por trás um conjunto de experiências também, experiências sociais, de como foi a vida enquanto criança, de tudo que foi passado ali, né, de coisas boas e ruins, então vem toda essa carga, né, psicológica junto, e às vezes a pessoa vem destituída completamente de sentimento pelo outro, né, porque ela não tem aquela experiência, inclusive, né, e aí acaba gerando uma pessoa com falta de empatia. Com relação à questão do gato, né, e do cachorro, aí já posso começar a responder também a questão do Bittencourt. O que se faz nesse contexto? Já fizeram estudos disso e a máquina até conseguiu fazer as suas distinções. Você vai mostrar, por exemplo, 1000 fotos de cachorros diferentes, os mais variados tipos de cachorro, as mais variadas características, que é o que a gente também, se vocês pensarem no nosso dia a dia, que a gente aprende, a gente vê variações, então a gente consegue, por essas características ali, muito rapidamente, a gente faz isso em milissegundos, isso aqui é um cachorro. Já aconteceu de você olhar e falar, mas aquilo ali é um cachorro, está invertido, é um gato, que bicho que é aquele? O tamanho, tudo. E o gato, a mesma coisa. Então, você apresenta os dois, né, no primeiro momento que a gente diz que é um aprendizado supervisionado, eu passo para ele as características de cada uma dessas imagens e falo para ele, diante dessas características, eu apresento para um algoritmo, né, e lá eu passo para ele, isso aqui é um cachorro, e essas características aqui são de um gato, né? Então, são 1000 exemplos de um lado, 1000 exemplos de gato também do outro. E aí ela vai aprendendo, e depois a gente mostra para ela uma imagem, né, que ela vai extrair essas características, e a partir dessas características, agora não vai mais a cola, né, do aprendizado supervisionado, e ele vai ter que falar, esse daqui, por essas características, é um cachorro, esse daqui é um gato, e assim por diante. Né? Agora, indo na questão também do Bittencourt, é sim possível ter o preconceito justamente por quem? Pelos dados. Isso aconteceu com a Amazon, ela tentou criar um processo seletivo, né? Recursos humanos ali, para fazer processo automaticamente através de uma IA, e ela começou a atender para o gênero masculino. E por quê? Porque os exemplos, a máquina ela foi treinada, o algoritmo foi treinado com mais exemplos de contratações de homens, em detrimento das mulheres. Então, ela achou, né, ela aprendeu, então, se é só homem, eu também, então vou descartar e vai contratar só homem, e aí eles simplesmente abandonaram esse projeto. Tem questões, depende muito de como você treina os dados ali que estão envolvidos. Então, por isso o ser humano criou, e o ser humano pode colocar um viés, né, para essa máquina aí com algum tipo de preconceito, seja por gênero, seja por idade, né, seja por raça, seja por tudo isso junto. Então, a gente pode, né, gerar um aprendizado errado, como se fosse também com uma criança. Se você dá determinados exemplos para essa criança, ela vive aquilo ali por muito tempo, é isso que ela vai enxergar, ela não tem outros exemplos, né, para que ela consiga fazer esse ajuste. Né? Cai naquele tema também que a IA ela degrada, que a IA ela desaprende. Então, eu ensinei a IA que determinadas condições são fraude, os gatunos que a gente vê por aí, né, inventam novos meios,
e ela começa a desaprender. Pô, mas isso aqui é um novo meio, eu nunca vi isso. Então, não é fraude. Né? Então, você precisa apresentar esses novos exemplos de fraude para que ela aprenda e consiga, né, voltar à sua normalidade. Ou seja, a gente vai retreinar esse modelo aí e vai colocar ele de novo em produção. Então, simplesmente você não pega um modelo, né, de machine learning, que é o machine learning, o aprendizado de máquina, é uma sub-área da IA, coloca lá e esquece. Tem que ficar de olho para ver se ele está realmente conseguindo enxergar tudo aquilo que o negócio precisa. Bom, antes de eu colocar aqui a próxima questão, deixa eu trazer umas coisas do site. Só tem um retorno aí que deve estar muito alto, porque eu estou me ouvindo falando aí. Então vejam aí se tem o volume de vocês está muito alto. Só os comentários estão muito bacanas, né? A Tânia Leal dizendo que nas AIs já identificam sentimentos, estamos ensinando a identificar por expressões corporais, sinais vitais para identificar doenças. Ela está preocupada se eles vão se transformar em humanos como nós. Espero que não, viu, Tânia? Porque o humano já não está bom, né? Vamos torcer para que eles fiquem melhorzinhos que a gente. A própria Tânia diz que o mundo é matemática, logo tudo pode ser 100% interpretado pela AI. Não vou entrar nesse cenário, mas eu acho que tem algumas coisas que vai ser difícil a gente transformar em fórmula matemática. Mas a gente chega lá, A Carla deu aqui um comentário de máquinas empáticas, foi um termo legal, né? O Jean Barbosa, preconceito, tamanha responsabilidade dos treinadores de inteligência artificial. Então o pessoal vai fazendo aqui os comentários. Eu, particularmente, eu fico muito receoso, porque se a gente entender que a inteligência artificial ela vai ter a percepção do mundo que nós mostrarmos, e quando eu olho como o mundo está, eu fico desesperado, sabe? Não sei não, mas isso é um assunto para depois. Eu quero falar um pouquinho agora. Eu me lembro quando a gente via aquele desenho dos Jetsons, que eu adorava o desenho dos Jetsons, eu achava o máximo. Eu me lembro de um episódio que a Doninha apertava um botão assim e saía uma panqueca, mas eu fiquei louco com aquilo. E eu lembro que uma viagem no hotel, no café da manhã, não tinha um aparelhinho lá que você só apertava o botão e saía uma panqueca. Eu achei que eu estava num episódio dos Jetsons, achei ótimo. Eu tenho aqui um aspirador aqui que eu batizei com o nome de Rose, porque o aspirador faz tudo sozinho. Você liga, ele vai lá, limpa tudo, volta para se carregar. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente via e achava que seria um absurdo, nossa, isso jamais vai existir ou acontecer, já faz parte das nossas vidas, né? Eu sempre fico pensando, caramba, existiu um mundo sem máquina de lavar. Imagina o que era um mundo sem máquina de lavar. Então, ou seja, eu acho que muitas coisas... Claro que isso tem a ver com inteligência artificial, não, tá, gente? Só um detalhe de inovação, porque inteligência artificial está muito atrelado a isso, né? Mas fiz essa pequena introdução mais para colocar a questão para você, Anderson, o que já é realidade com relação à inteligência artificial. Até imagino que muitos tenham muitas percepções e já viram muitas coisas. E quais são as perspectivas futuras? O que nós temos hoje... O que você acredita que virá nos próximos anos? O que nós já temos há muito tempo, como você citou, as próprias máquinas de lavar, as mais recentes, elas têm algoritmos de IA, como, por exemplo, lógica fuzzy, até pela questão da complexidade da lavagem de roupa. Micro-ondas também tem, né, já embarcado isso. Nós temos os algoritmos de IA nos smartwatches, por exemplo, que estão já analisando os sinais, né, vitais do sujeito aí, através de um relógio também, e aí podem até sinalizar, olha, precisa ir no médico, talvez você tenha uma arritmia, né? Ele simplesmente, como se diz, ele avisa, não vai substituir um médico, não vai substituir um exame mais de um profissional, mas já tem aí também, né, toda essa questão em torno. Nós temos já também no campo, né, para aqueles que têm uma condição de colocar esse tipo de tecnologia, máquinas, né, inclusive já foram testadas, algumas estão em testes aí, sem o operador, né, fazendo colheitadeiras, inclusive também aí, autônomas, por exemplo. Os Estados Unidos também já tem pesquisas aí para os veículos, né, não tripulados, né, também aí os aviões, tudo isso a IA está presente. Nós já temos, inclusive, também a IA presente na análise de exames médicos,
O que ela tem? Ela vai substituir o médico? Não. Porque ela tem ali a capacidade, como eu comparei lá no comecinho, né, essa velocidade de processamento, eu consigo comparar mais padrões mais rapidamente e oferecer para o resultado para o médico, e a decisão é dele de um melhor tratamento, inclusive, que a IA pode também orientar nesse caso, mas a decisão final e a análise também é do médico. Né? Aproveitando o gancho da análise, aí o pessoal fala com relação aos dados e etc., né, a análise vai ficar a nosso cargo. Né? Então, todos os profissionais, sem exceção, né, eu já falei isso para muita gente, procurem, né, aprender um pouco de análise de dados, analisar dados, a representar esses dados em gráficos, contar histórias, né, storytelling com esses dados, porque é uma forma também de você se sobressair. A IA vai te dar um resultado, né, seja lá de que forma for, e você vai interpretar isso, fica ao seu cargo interpretar esse tipo de coisa aí. Né? Então, a gente já tem tudo isso. Tem o reconhecimento facial, a gente tem a visão computacional também, né? Já testaram, inclusive, agora na questão do isolamento social, né? Você coloca uma câmera, ela reconhece aquela imagem e fala, ó, aquele grupinho ali não está em isolamento, estão muito próximos, estão muito próximos ali, não tem 1 metro de distância um para outro, aqueles ali, e ele vai marcando, né, com segmentação, com retângulos verdes, quem está ok, e vermelho, quem não está ok, e aí se toma uma decisão em cima disso. Né? Então, esse lado de tomar decisão e de analisar dados é nosso, e a gente precisa cada vez mais abraçar isso. Até aproveitando, eu achei bem bacana isso que você falou, porque a gente imagina, bom, se agora, como todo mundo fala, né, todo mundo, o pessoal mais ligado, né, nessa questão, dados são um novo petróleo, né? Então a gente imagina que o quê? Que só vai colher o resultado ali do petróleo quem estiver extraindo petróleo, né? Só existe extração. E não é. Todo mundo vai ter que se adaptar a interpretar os dados e trazer conclusões a partir deles. Ou, como você mesmo diz, às vezes a pessoa não tirou conclusão nenhuma, não fez análise nenhuma, tudo chegou pronto. Mas o cara que consegue pegar isso e transformar em ação, transformar em engajamento para conseguir alavancar alguma coisa, esse cara também vai ser fundamental, né? Sim. Então, o cara que vai estudar os dados não é só o cara que vai extrair, que vai trabalhar com a parte técnica, né? Todo mundo vai ter que ter essa expertise de interpretar, ter lógica, né? Ter lógica, saber como as máquinas funcionam, sabendo operar ou não, mas saber a lógica da coisa e saber a lógica da interpretação e utilização dos dados, né? Com certeza, acho que esse ponto aí foi bem bacana. Uma coisa também que estão falando aí da máquina de lavar e tal, pô, como que se vivia antes sem máquina de lavar, né? Eu acho que antes se vivia bem sem máquina de lavar porque como ainda não tinha e tudo se lavava mais devagar, então você podia ficar o dia inteiro ali no rio e tal. Mas acho que uma das frases sobre tecnologia que são mais verdadeiras do mundo é que a tecnologia tá aí para resolver problemas que ela mesma cria, né? Porque o que acontece? Você cria mecanismos de fazer as coisas mais rápidas, de chegar mais rápido no mercado, de fazer anúncios mais rápidos, de mais rapidamente estar massificado nas casas, com as pessoas e tal. Isso cria uma pressão e uma urgência e uma pressa que não existiria se a gente não tivesse tanto recurso. E quanto mais tempo a gente tem otimizado, mais coisa a gente cria, e mais tempo a gente elimina, e mais coisa a gente cria, e tudo vai virando essa maluquice, né? Então, eu acho que isso vai fazer muito parte desse mundo também, né? Você saber que, cara, eu posso fazer 1 bilhão de coisas em 1 minuto só, mas não vou fazer. Agora eu vou sentar aqui e vou ficar olhando a paisagem, né? Você tem que saber tirar esse tempo. Tanto que tem uma vertente forte já, né? De se isolar da tecnologia e tal, e não quero, não vou participar disso, né? Mas a gente tem que saber se posicionar mesmo, senão fica todo mundo maluco, né? Bom, eu vou voltar aqui ao chat antes de trazer aqui novas questões para o nosso convidado de hoje. O Bittencourt traz aqui o artigo 20 da LGPD,
que garante ao titular dos dados o direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Eita! E aí ele coloca aqui uma questão do como fica quando usamos a inteligência artificial. Se o artigo 20 ficar dessa forma, né, isso aqui vai abrir, pode gerar um probleminha, né? Pode ser um problema para a IA, né, Anderson? Sim, pode ser um problema. Inclusive, verdade. isso é muito discutido, essa questão dos dados, de como que as pessoas, né, de como que as empresas utilizam esses dados. Eu espero que a lei realmente ela seja específica e também, né, venha a punir quem não respeite essa questão, porque a gente já vem discutindo de privacidade de dados, eu me lembro, há pelo menos uns 15 anos. Aí o pessoal vai deixando tudo isso de lado, né, vamos dizer assim. Então, tem até um livro que eu gosto muito de citar, que é do Freud, se não me engano, O Mundo que Não Pensa. E ele fala, né, já comentei até com o Fábio, ele colocou outras letras aí também, né, ele fala muito da Amazon, da Apple, por exemplo, do Google, né, e a gente pode acrescentar aí Microsoft e outras empresas maiores, ou seja, que elas trabalham em cima dos nossos dados. Não é? Quando a gente tem lá um produto no Google que eu não pago, né, a gente costuma dizer que o produto sou eu. Né? Então, a gente fornece dados para eles também. Eu tenho um relógio inteligente, você está fornecendo seus dados, tudo bem. Ele te ajuda, mas fornece os seus dados ali da sua saúde, por exemplo. Né? O seu e-mail fornece dados e assim por diante, como a gente vê por aí. Então, isso é um grande desafio, essa lei. Realmente, o machine learning, né, tem que se atentar muito para isso, para a gente não identificar as pessoas que na lei são chamados os dados sensíveis, né, aqueles que identificam o nome, idade, principalmente os documentos RG, CPF, etc. Né, isso tem que se tomar muito cuidado. Não fiz o mestrado, a gente propôs um projeto, né, bem, vamos dizer assim, translacional, onde a gente queria identificar o TDAH, né, a partir de ressonância magnética, a partir também do exame de sangue, a partir de exames, o VISC, né, os exames psicológicos em crianças. Isso aí gerou um bafafá dentro da faculdade, porque primeiro que envolvem crianças, e doenças, vamos dizer assim, patologias ditas, né, psiquiátricas, o pessoal já coloca um X nas costas. Aquele ali é doido. Não é bem assim que se definem as coisas. Né? Então, e ainda mais envolvendo crianças, então você tem toda uma bioética por trás disso, né? E aí o projeto acabou não indo para frente, né? Mas com relação a esses dados aí, etc. Então é uma coisa muito séria, uma questão bem importante. Isso é um desafio para o mundo, né? Não só para a gente. Tá certo. Só voltando rapidinho na questão específica da lei, uma coisa que quem também é profissional na área e tal, com certeza vai começar a se deparar muito com esses dilemas, e eu acho que a questão dos dilemas éticos e morais é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito, os profissionais vão estar sempre muito expostos a isso, mas, por exemplo, nessa questão de análise automática ou não, às vezes para a empresa, que vai pensar ali mais friamente, né, quase uma IA, não tem a empatia, só tem o resultado, né, para ela, tudo bem, se eu processar na mão ali 10 solicitações de qualquer coisa, um ser humano vai conseguir processar 10 e dos 10, um talvez conteste esse resultado. E se eu utilizar uma inteligência artificial, eu vou conseguir processar 100 mil e desses 100 mil, talvez 5 contestem. Ok, saiu de 1 para 5 o número de pessoas que estão contestando. Agora, ela vai deixar de investir, sendo que ela pode processar, ao invés de 10, 100 mil, e aí o 100 mil menos 5 aí é tudo pedido entrando, é dinheiro, é caixa, né? Então, e aí do outro lado, mas e aí? Eu sei que boa parte desses caras não está indo atrás, porque não conhece o direito, porque nem percebeu que passou pela máquina e tal. É ético, não é? Mesmo assim, saio processando que nem louco, porque estou ganhando dinheiro. Então, são questões bem, bem sensíveis, né? Sim, tendo lei ou não tendo lei, é sensível, né? Verdade. Vou trazer aqui mais uma questão do chat, que a Caroline Chagas colocou, que eu vou até fazer uma pergunta para você, Anderson, em função dela.
Ela escreve: quando o profissional de processos não tem formação em TI, há como se exigir que o mesmo atue com RPA? Ou dá para aprender RPA sem ser de TI? Então, vou pegar essa pergunta que ela fez. Isso foi um tema que nós tratamos com o Caio Dutra, né? Fizemos 2 lives com o Caio Dutra falando especificamente de RPA. Em tese, ali não tinha relação nenhuma com inteligência artificial, pelo menos em todo o discurso e conversa com o Caio Dutra. Então, eu nem levantei uma questão que eu vou levantar agora, trazendo o assunto de inteligência artificial. Eu percebo, assim, que me interessa muito o assunto, obviamente, então eu percebo que muitos entendidos, principalmente fornecedores, etc., eles veem no RPA vou chamar aqui de problema, tá, gente? Mas é uma característica, né? O RPA, então, ele tenta trazer uma espécie de automação, né, via software robô, para poder resolver tarefas repetitivas. Então, em tese, uma coisa bastante específica, funciona muito bem. Só que uma questão que eles levantam é a seguinte: você faz isso em sistemas que são legados, aí por algum motivo muda-se a interface, você tem que mexer naquele robô de novo. Então, isso pode trazer problemas, não problemas, né? Isso pode trazer bastante retrabalhos na utilização de uma série de robôs em sistemas muito grandes, em que corre o risco de mudou uma interface, eu tenho que ir lá rever novamente o robô e tal. E muitos fornecedores colocam como uma possível solução essa combinação da inteligência artificial com o RPA. Então é isso que eu queria trazer, se você quisesse falar algo a respeito sobre, você percebe hoje, eu li essa matéria recente, desse ano, você percebe hoje algumas organizações ou alguma iniciativa, você conhece alguma, tem algo a dizer a respeito, acha que isso pode ser um futuro, que às vezes isso é só um remendo, né? A gente vive um momento intermediário, porque tem tantas atividades manuais que hoje talvez o RPA pode ser legal, mas daqui a um tempo não faça mais sentido, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa comunhão entre inteligência artificial e RPA. Com relação ao RPA e a IA, né, o que eu tenho conhecimento, ela está justamente na questão do uso dos dados. Os dados que são gerados, né, pelo próprio processo envolvendo ali o RPA. Então, o que esses dados vão servir para a IA? Vão entrar para a IA de que forma? Como uma forma de você, a partir desses dados de RPA, e principalmente, né, depois de um período histórico, que é o mais interessante para que a gente consiga ter uma certa variedade nesses dados e várias características, né, até para dar mais uma generalização, a IA entraria aí como uma sua sub-área de machine learning, trabalhar com predição, ou seja, você prever valores, prever processos, até melhorar processos, inclusive melhorar o próprio robô, os robôs que estão ali envolvidos no contexto também, fazer correções, muito semelhante, né, só que um pouco menos assim, inteligente que a mineração de processos que a gente tem também. Já enxerga muita coisa aí nesse contexto. Às vezes você acha que o seu processo está linear, quando você passa, né, pelas etapas ali da mineração de processos, você vê que a coisa está cheia de curva, está cheia de coisas caminhando ali para o lado, né, indo e voltando e tornando a coisa mais complexa. Então, a IA vai ajudar muito nesse contexto você fazer uma previsão de valores, para onde estamos indo, né, que essa é a ideia do machine learning, ou seja, ele vai ver qual que é a previsão, daqui a tanto tempo, o que pode acontecer com o meu processo, ou uma determinada etapa, ou uma determinada subrotina. Né, ele vai ajudar muito nessa interface, né, nesse sentido. Entendido. Vocês falaram aí da IA e da previsão, lembrei aqui de um robozinho que eu vi da McKinsey, salvo engano, 99% de certeza que era McKinsey, que eles têm internamente uma RPA de robotização de processos. Ou seja, você tem a RPA você tem um robô de fazer robô, né? Exatamente. Você tem o RPA-chefe que fica fiscalizando as RPAs fazendo o trabalho em si e colhendo o resultado do que está acontecendo, se a robotização foi bem, se não foi, se dava para ser melhor. E ela gera otimizações que podem ser feitas em cima dessas robotizações. Né? Então, aí já não é só robotização ali, ficar clicando no mesmo lugar, né? Pega da planilha e bota no sistema, pega da planilha, bota no sistema, né? Já é um RPA de análise um pouco mais complexa, um pouco mais contextualizada, com resultados menos previsíveis do que simplesmente um campo num determinado, um valor num determinado campo, né? E eu acho que as possibilidades são infinitas, né? Sim, as possibilidades, as aplicações são infinitas.
Só para não deixar a Caroline sem respostas, já que a pergunta dela foi se era possível trabalhar com isso sem nenhuma formação específica, replico aqui o que o Caio Dutra falou na última live, né? De acordo com ele, não é necessário um conhecimento de TI para poder você se adentrar nesse mundo de RPA. Mas a gente foi entendendo que é importante ter um conhecimento de algoritmo, conhecer de lógica e etc, né? É interessante você conhecer um pouco de lógica também, claro. Porque normalmente o analista já tem essa visão, né? Mas tem a interface com a TI, que eu vi que ele falou sobre isso também, né? Deu exemplos da interface com a TI, para quem não conhecia, né? Tem essa união aí, que é o ideal, né? Inclusive a colaboração, que é uma das habilidades, vamos dizer, soft skills aí que as pessoas devem ter. A gente fala, isso daí é um termo repetitivo, não. Tem muita gente que não colabora no dia a dia na empresa, não gosta de trabalhar em equipe, então são termos que estão aí, né, soft skills, mas que ainda precisam amadurecer, e são formas também de você enfrentar, né, a IA que já está em alguns pontos por aí também, que vai crescendo ao longo do tempo, né? Então é interessante isso. Não precisa ter conhecimento, mas tem a interface também. Se quiser também aprender alguma coisa, né? Não tem. Tudo é válido e vale a pena, né? Vamos combinar. Quanto mais, melhor. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Boa. Não vamos citar a fonte, não, porque a gente pode errar a fonte, né? Vamos deixar assim. Exatamente. Alguém aí. É isso. Só aproveitando também, trazendo do chat um exemplo, o Jean Barbosa aqui falou da questão das imagens, né? O CR e tal. É uma combinação quase natural de RPA com IA, né? Interpretação da imagem e tal. Eu lembro até que há muito tempo atrás, acho que até foi quando eu estava na faculdade, algum professor que falou, eu acho, que o campo de interpretação de imagens médicas era um campo extremamente vasto, que não tinha mercado, que não tinha fornecedores, e quem pegasse estava com o dinheiro na mão, que era só ir lá e fazer, que ganhava muito dinheiro, mas que ninguém fazia porque ninguém se atrevia a tentar fazer interpretação de imagens na época, com os recursos da época, uma coisa de saúde, que de repente você interpretar de uma forma e for outra, você simplesmente mata a pessoa, né? E hoje a gente vê, de fato, proliferando essa questão de análise de imagens para tudo quanto é coisa, né? Reconhecimento facial e tal, mas na área médica realmente foi uma coisa que exponencializou, né? Ou seja, de fato era uma coisa latente, possível, necessária, mas outra frase aí, hein? Nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Opa! Quando a gente não souber a fonte, a gente fala que é do Zé das Trutas, que aí fica tudo certo. Eu acho que é Vitor Hugo, se não me engano. Eita, tá bom. E é isso, o tempo chegou, né? O processamento está aí, como o Anderson falou, o poder de processamento, nuvem, né? Agora é possível. Beleza. Bom, para a gente entrar no próximo tópico aqui, queria introduzir falando de uma experiência boa que eu tive. Em 2014, eu pude fazer um daqueles cursos de verão do MIT e o título dele era Enfrentando os Desafios do Big Data. E tinha um dos professores, Michael Stonebreaker, não esqueço o nome dele, vou dizer por que daqui a pouco. Esse professor, ele era o professor de banco de dados modernos. E ele já tinha uma certa idade, parecia que ele tinha lá quase os 80 anos, velhinho, sabe? Bem texano, com aquele idioma, com aquele acento forte. Ele falou, é o seguinte, vim falar de banco de dados moderno. Então, aquele SQL, o NoSQL, os bancos de dados são relacionais, não relacionais, esquece isso tudo, nada disso vai funcionar para o Big Data. E aí a gente lá, opa, então o que vai funcionar? O que nós temos que enfiar a cara para a gente poder lidar com isso? Não sei, tenho a mínima ideia, mas eu sei que esses não vão funcionar. Nós ainda não sabemos qual que é a estrutura de banco de dados ideal que vai conseguir lidar e me permitir gerenciar esse volume inimaginável de informações que vem por aí. Esse Michael Stonebreaker, ele foi, no ano seguinte, ele foi o vencedor do prêmio Alan Turing, que é considerado o Nobel da computação. Ele recebe o mesmo valor em dinheiro que o prêmio Nobel. Então, se ele falou isso, eu acredito. E eu quis fazer essa introdução
me lembrando disso, que eu me lembrei, porque a gente vai trazer agora o assunto sobre o que já é realidade nas organizações. Eu escuto muita organização, estamos trabalhando com Big Data, estamos trabalhando com Big Data. Eu fico pensando, cara, será que esse povo tem noção? Será que eles sabem o que eles estão falando? Será que o Big Data é porque ele é maior do que era antes, mas eles usam a mesma estrutura, a mesma lógica de banco? O DBA é o mesmo, ele não fez nem um cursinho a mais, ele continua gerenciando isso do mesmo jeito. Então, eu queria que você falasse, Anderson, como é possível hoje, para que nós efetivamente possamos trazer para as organizações, que já é realidade, então, a inteligência artificial. Porque eu sei que associada a ela o volume de dados é tão grande, o Big Data acaba vindo atrás, né? O que é que se faz, então, para trazer isso para as organizações e dizer que isso já é realidade? Bom, o Big Data ele tem um conceito, né, interessante. A gente pode avaliar ele pelos 5 Vs, né? Um deles é o volume. Nós temos um volume muito grande de dados, nós temos também uma variedade, outro V, de dados. Os dados têm origem hoje em sensores, né, via internet, nos próprios bancos de dados das organizações, né? Os dados podem ser posts do Facebook, do Instagram, né? Os próprios vídeos também, né, do YouTube, por exemplo, então nas diversas mídias e por aí vai. Nós temos também, né, o valor desses dados, né, no caso do Big Data, que justamente o valor é a parte final, né, de todo esse processo, que estão analisando esses dados, o que ele vai gerar de valor para o meu negócio, né, também. Nós temos a veracidade desses dados, o quanto que esses dados são confiáveis, quem vai avaliar isso normalmente é um cientista de dados, por exemplo, né? Então, nós temos a partir daí. E aí nós vamos para a arquitetura do Big Data, né? Que é onde entra o problema que muita gente fala, eu tenho Big Data lá na empresa. A gente costuma falar assim muito basicamente, né, que eu vou partir para o Big Data quando meus dados não couberem em uma máquina mais. Aí a gente começa, vamos pensar, será que a gente vai ter o Big Data? Né? E às vezes você consegue ter o seu banco de dados na nuvem, numa Amazon aí, ou algo nesse sentido, sem precisar do Big Data. Agora, traçando esse paralelo aí com o professor que você citou, Tássio, esses dados, eles, como nós temos um volume muito grande, eles podem ser armazenados, ele também teve sua razão, não vai ser nem no banco relacional e nem no NoSQL, ou seja, eles estão lá todos juntos. E aí, esses caras, como eles são muito grandes, nós temos um grande volume de dados, né? Por exemplo, a gente pega aí o varejo, ele gera aí em torno, aí, até por hora, mais ou menos, 40 petabytes, né, por hora. Né? Isso, pensando em termos mundiais, são dados da Microsoft, então é muita coisa. O que esse cara vai fazer? Nós vamos colocar isso no que é chamado Data Lake. E tem um profissional chamado engenheiro de dados que vai cuidar disso daí. Quais são as arquiteturas por trás disso? Nessa época, talvez, não lembro quando foi criado o Hadoop, nós temos o Hadoop, que é toda uma estrutura para armazenagem de dados distribuída, inclusive, que isso que a nuvem, né, que a internet nos ajuda nesse sentido. Nós temos o Spark também, que são ferramentas que ajudam muito nesse contexto aí para recuperar esses dados, né? E esses dados recuperados e, de certa forma, são enviados para o cientista de dados, conforme ele necessita, e aí ele faz as análises deles, análise descritiva, limpa os dados, tira coisa que não interessa, e aí ele gera os modelos no machine learning, né? Nesse contexto aí que a gente tem o Big Data. Então, nem sempre toda organização ela tem o Big Data, porque ela não tem tantos dados assim, né? Mas a partir do momento que esses dados, teoricamente, não cabem mais de uma máquina, ela pega esses dados de várias fontes, e aí sim ela pode passar a ter um Big Data aí nesse contexto. E diante de tudo isso, nós temos dados estruturados, que são aqueles, vamos dizer, tabelados, né? Você tem lá um Excel, coluna e linha certinho, você sabe a estrutura. Você tem os dados não estruturados, que são, por exemplo, posts, né? Comentários no LinkedIn, no Facebook, esses caras estão em formatos diversos. Esse hoje ainda as empresas, que é 80% do negócio, não conseguem trabalhar ainda com tanta fluência assim, ainda é um gargalo aí para se trabalhar com esses caras e tudo, justamente pela falta, né, da sua estrutura, vamos dizer assim, conhecida. Né? Então, 20% ainda se trabalha muito em dados relacionais,
né, dados mais estruturados. Essa é a ideia aí do Big Data. Então, a gente tem uma pergunta que me ocorreu aqui. Big Data, apesar do nome, ele é necessariamente dependente desse grande volume, esse gigantesco volume de dados, ou uma empresa um pouco menor, com um pouquinho menos de dados, mas uma quantidade razoável, a partir da abordagem em si, não necessariamente do volume, mas essa abordagem para empresas menores podem ajudar de alguma forma a ter melhores insights, melhores conclusões, uma forma melhor de tratar os seus dados, usando esses princípios todos aí do Big Data, ou não? É questão de volume, e se não tiver volume não faz sentido. Ela pode usar a partir de alguns desses conceitos aí. Claro que o volume vai influenciar muitas vezes em ter toda essa arquitetura de Big Data, mas, por exemplo, a veracidade desses dados. A gente precisa ter confiabilidade nesses dados, mesmo naquela empresa ali que tem o banco de dados dela interno, né, que os dados vieram do ERP, realmente esse ERP está fazendo o processo certinho, que foi lá levantado e determinado pelo analista de processos, por exemplo, está tudo dentro da lei, tudo lícito, aí você tem os dados que são confiáveis. Agora, se os caras estiverem trabalhando por tal, o processo não é bem assim, né, tem coisa faltando aí, não reflete a realidade da empresa, então a veracidade aí cai por terra, aí você tem problemas. Mas a ferramenta em si, ela traz algum ganho além do volume ou não? Aí é mais aplicação de conceito mesmo que ajuda. Tem os conceitos, né, e você ganha na análise desses dados variados, mas aí depende também, está muito relacionado com o negócio da sua organização. Mas faz sentido investir numa ferramenta sem ter os petabytes de dados ou não? Não vale a pena, porque você precisa de infraestrutura para isso. Você precisa de profissionais, inclusive, para isso. Deixa eu dar minha contribuição aqui. Realmente, as abordagens do Big Data, né, e seus conceitos, etc., eles fazem sentido para um grande volume de dados, né? Eles foram, inclusive, criados, pensados, desenvolvidos para lidar com esse grande volume de dados. Mas na própria experiência desse curso lá no MIT, nós usamos o Hadoop. A ferramenta que a gente usou à época foi isso. E eu percebi que, nossa, legal. Porque para exibir o resultado, para eu fazer análise com ele, eu achei muito interessante. Então eu pensava, poxa, é exatamente isso que o Fábio falou, né? Eu posso pegar isso com o volume de dados que eu tenho lá na minha organização, por exemplo, eu posso usar o Hadoop para eu exibir esses dados de uma forma muito mais agradável, muito mais palpável. A forma de exibição, ela já me dá uma certa percepção para tomada de decisão que eu achei muito bacana. Então não estou dizendo que é isso, mas da experiência que eu tive com o Hadoop à época, nós fizemos alguns testes, né? A gente pode extrair, por exemplo, qual é a palavra mais falada do Twitter hoje. Tem ferramentas na web que ele te dá essas informações, né? E a gente pegou o Hadoop para lidar com isso, e o resultado eu achei muito bacana, acho que vale a pena. Hadoop foi uma ferramenta muito legal. Vou aproveitar para já passar, porque falta 1 minuto para as nossas 9 horas. E eu acho que é um assunto que vai interessar a maioria. E você já acabou abordando um pouquinho, né? Como é que a pessoa vai fazer para ela se preparar para ser um profissional para aquilo que já existe hoje e extrapolando um pouquinho, pensando naquilo que vai vir, né? O que ele pode fazer para se preparar para trabalhar com isso hoje e amanhã? Bom, esse é um ponto, uma pergunta interessante. Né? Vamos separar em conhecimentos mais técnicos e também, né, aqueles skills mais brandos, vamos dizer, que são muito importantes. Conhecimento técnico, análise de dados, né? Pelo menos a estatística descritiva, né, para você analisar esses dados, saber plotar esses dados, compreender esses dados de forma gráfica também, fazer apresentações, isso não só pensando no profissional de processos, mas de uma forma geral. Né? A gente costuma, até quando se falou um pouco também da indústria 4.0, né, chegou lá no ponto do operador da máquina, a máquina com IA, e esse operador ele ter a compreensão de usar aqueles dados que a máquina gerou através da IA, interpretar ali aqueles gráficos e os relatórios e tomar decisões ou apresentar ideias, algo nesse sentido. Então, todos os profissionais
trabalharem aí com dados. Hoje também eu vi um evento, né, chamado de Data Driving para hospital, ou seja, os hospitais também aproveitarem e trabalharem, né, a medicina trabalhar os dados que já tem ali dentro, que foram gerados ao longo da operação do hospital, seja ele qual for. Né? E com relação aos requisitos, né, aos skills mais leves, vamos dizer assim, né, nós temos aí, por exemplo, o cara ser solucionador de problemas, né, ser uma pessoa com criatividade, uma pessoa que trabalhe também, né, em colaboração com outros pares, sejam eles da sua equipe ou mesmo de outros departamentos, né? Então, ter um raciocínio lógico também, isso para todos os profissionais vai ajudar muito, principalmente a parte de solução de problemas e de criatividade, né? Os dois ali estão ligados, porque a criatividade dá um impulso para solucionar problemas. Então, isso vai ajudar para todos os profissionais, né, sem exceção. Um aprendizado contínuo também, dentro do possível, né, para estar sempre aí atualizado. Não precisa aprender, né, TI a fundo, mas está ligado não só na área de tecnologia, como de processos, de um negócio de uma forma geral. Né, isso sempre acaba trazendo ganhos para todos. É uma forma de se encarar o que vem aí pela frente, principalmente pela IA, né? Hoje em dia as coisas estão todas muito multidisciplinares, né? Verdade. Deixa eu só resgatar uma coisa lá para trás que eu acho que é importante a gente dar alguns recados aqui. A Franciane R. mandou um abraço aqui para o Anderson. Assinou como a cientista de dados, não sei se você conhece aí, mas só para dizer, está prestigiando aqui. Ela fez questão de mandar um abraço personalizadamente para o Anderson, então vamos repassar, né? É isso aí. E aproveitando uma pergunta mesmo, do Maurício Bittencourt, se você tem preferência entre a linguagem R ou Python? Essa é uma briga que já vem acontecendo aí, que a gente está acompanhando, né? O R, eu usei muito no mestrado, é o que eu tenho mais conhecimento no momento, é a linguagem R para análise de dados. Ela é gratuita, assim como o Python também é. É uma linguagem que, na sua base, ela já tem vários pacotes para você analisar dados, por exemplo, e tem mais de 15.600 pacotes para você estender as suas funcionalidades. Dentro disso aí, você faz limpeza de dados, você tem também pacotes para trabalhar com datas, né, principalmente ali no começo, para analisar esses dados e colocar as datas em determinados formatos. Tem também o ggplot, que é um pacote importante para visualização, ele traz gráficos, a gente consegue produzir gráficos muito interessantes, né? O problema do R, no momento, é colocar ele em produção, como se fosse uma aplicação. A gente tem o Shine, um outro pacote dele aí também que dá para fazer isso, que é um framework para desenvolver através de código R para web, né? Mas ainda ele perde muito para o Python nesse sentido, né, de você colocar em produção. Então, o Python é uma linguagem muito fácil de ser aprendido também, você pode fazer para uso geral, né? Desenvolver sites para a empresa, desenvolver um ERP, por exemplo, o Instagram usa Python, por exemplo, né? E também para análise de dados, né? Então, o Python ele vem despontando muito, vem crescendo, já passou o R aí, pelo menos dos rankings que eu estou acompanhando, né? Justamente por essa facilidade de você trabalhar com ele aí. Ele também tem vários pacotes de visualização de dados também, e assim também para machine learning, para fazer implementações aí em IA. Eu acho que vai muito da aplicação que você vai fazer, né? Não tem um vencedor, não tem um melhor que o outro. A ferramenta certa para você usar para resolver um determinado problema. Os dois aí, de qualquer forma, nas descrições de jobs estão presentes, né? O pessoal sempre tem pedido os dois. Legal. Então, o pessoal só cansou de brigar por causa de Java ou .NET e resolveram brigar então por causa de R ou Python. E estão brigando também do Java para o Python também. Fala, o Java é mais trabalhoso, só que a comparação é injusta, porque o Java ele é todo orientado a objeto, o Python também. Só que o cara, quando ele coloca o Python na comparação, ele faz meio que um código estruturado, não coloca o Python ali, né, desenvolvido, um programa desenvolvido orientado a objeto. Aí fica injusto. Não entendi. O que no Java é mais difícil de fazer, né? Nós estamos aqui já com 9 horas e 6 minutos. Vou trazer então a última questão que deixamos para o final, porque fica eu e Fábio aqui babando para falar a respeito.
Quais seriam, então, os impactos reais no mundo da gestão por processo? Todo esse assunto que foi tratado aqui. Em que isso vai interferir na gestão por processos de negócio, Anderson? A gestão de processos, né, pensando na empresa como um todo, né, a empresa deve olhar isso, ela já saiu faz muito tempo, né, do quintal dela, e olhar para outras aplicações, ter a ideia, né, se a gente pegar e trazer a internet das coisas também aí para o contexto, a indústria 4.0, que envolve IA, que envolve machine learning, que envolve deep learning, por exemplo, ela vai ter toda essa conexão, tanto para que ela consiga trabalhar com o seu negócio, de repente uma empresa que está ligada à agropecuária, ela vai ter chips, isso já é fato hoje em dia, para controlar todo o seu, né, os seus animais em um determinado ponto, né? Nós temos aí já um exemplo que cada boi, cada vaca tem um chip ali que transmite 200 megabytes de dados por ano, com informações, né, por onde ele anda, o que ele está comendo e etc. Então, nós temos aí um exemplo de IoT, ou seja, internet das coisas, é um sensor que está mandando dados em um determinado ponto, ele está recebendo esses dados, e esses dados estão sendo processados. Do outro lado, para o analista de processos, por exemplo, ele tem que enxergar também, quando ele for fazendo um mapeamento ou compreender o negócio da empresa, que vai além das portas da organização. Então, ele tem que mapear também como é que chega esse dado aqui, por exemplo, né, de uma forma macro ou mais detalhada. Ele sabe que isso sai de um sensor que passa por uma estação que vai receber esses dados, que vai processar esses dados e distribuir aí para onde for, ou seja, para a TI, ou seja, para um determinado departamento que vai fazer uso. Então, você acabou aumentando o escopo. Tudo isso está conectado, tudo isso está trazendo informação para o negócio, que vai servir também como dados para se tomar decisões aí no futuro. Né? Então, a empresa ela é afetada completamente nisso, tanto pelo uso, como também para oferecer isso para os seus clientes. Né? Você tem toda uma retroalimentação aí nesse contexto. Uhum. Alguma observação, Fábio? Não. Satisfeito. Eba! Foi uma boa colocação sobre a questão do mundo da gestão por processo na inteligência artificial. O que eu percebo é que a gente vai ter mais trabalho. O negócio é esse. Aquela distinção entre analista de processo, analista de negócio, acho que vai se transformar num profissional só, para que ele possa entender e captar esse volume de informações imensas que vai advir do... Pensei também no mapeamento das decisões, olhando aqui para o comentário do Bittencourt, já pensei, ixi, cara, é muita informação, muita coisa que eu vou ter que fazer com esses dados. O mapeamento de decisão vai me ajudar muito. Tem um exemplo de uma empresa grande, não sei se posso falar o nome, né, mas eu sei que ela tem as suas bases de dados internas, que foram criadas ao longo do tempo, né, e até de certa forma desestruturadas, algumas isoladas das outras. O que eles fizeram? Pegaram essas bases e fizeram um processo de data migration, aliás, data integration, justamente para gerar esses dados por uma base única, para que os seus analistas de negócio pudessem tomar decisões a partir dessa base. Inclusive, eles conectaram essa base com o Tableau, que é uma das ferramentas que se utiliza para a visualização de dados, né, como os outros aí no mercado também, para que eles pudessem tomar decisões e seguirem ali dentro da organização. Então, padronizaram esses dados, colocaram numa base, isso vem acontecendo conforme os dados desses sistemas legados aí vão sendo gerados, né, e aí o pessoal segue o fluxo. Né? Então, tem um impacto também na organização aí para os analistas de negócio. Eu não tinha informado para o Anderson antes, mas o nosso cronômetro aqui é o meu café, sabe, Anderson? Meu café acabou. Café acabou, a live vai chegando ao final. Mas acho que fechamos com chave de ouro, foi uma ótima 10ª edição. Queria também ressaltar, eu não sei se foi perceptível para todos os participantes, que eu consegui alinhar perfeitamente o quadro que está na minha sala com o quadro do Fábio. Isso me deu um trabalho, vocês não têm noção. Eu aqui rezando para o Fábio não mexer na câmera, não mexa na câmera. Eu vou passar aqui a bola para o Anderson para fazer então as despedidas dele e dar boa noite para o pessoal. Você, Anderson. Bom, eu agradeço ao convite, mais uma vez, agradeço a todos e a todas que participaram no chat, né?
E foi um prazer, né? O assunto ele é bem longo, nós temos aí bastante coisa, né, para falar sobre o assunto. Espero que no futuro a gente volte, falar um pouco mais de machine learning, de IoT, de deep learning e por aí vai, né, associado à gestão de negócios. Então foi um prazer, né, esse bate-bola nosso aí. Legal. Fábio, suas despedidas? Agradecer de novo, né? Estava até aqui comentando o Maurício Bittencourt, falou que foi um convidado de primeira e o Bittencourt é bastante crítico, então se ele está falando e entende muito dessa área específica, né? Então, se ele está falando é porque deve ser mesmo. Eu não tenho essa capacidade toda de avaliação, mas se ele está falando é porque é. O Wilson Vendramel também te mandou um abraço aqui, aparentemente um colega de trabalho. Um colega aí, professor junto comigo. Bacana, mandou aqui um abraço. E também te agradeço. Estava até aqui falando com o Bittencourt, né, que foi difícil. Não é difícil fazer você falar e trazer conceito e tal, que a gente sabe que você gosta pra caramba. Mas foi difícil convencer a aparecer na frente das câmeras, né? Galera, aproveita aí, porque foi muita dificuldade para convencer. Mas bacana que funcionou, que deu certo. Deu certo. Conseguiu fazer um papo aí bacana. Que bom que você falou aí de fazer os próximos já, né? Sim. Então, bora lá. Agradeço aí, foi muito legal, gostei bastante. Um pouco diferente do papo que a gente está acostumado, mas 100% BPM, né? Mas é um papo que eu queria fazer, principalmente o papo que eu queria trazer com você. Então, obrigado aí, foi bem bacana. Legal. Bom, eu quero, como sempre, agradecer a participação de todos no chat, né? Cada vez mais acredito que isso é que enriquece a BPM Talks, né? E é muito legal ver as pessoas conversando entre elas no chat também, uma se ajudando, uma perguntando, uma respondendo. Muito legal, a interação de vocês ajuda bastante, tá? O Jair no final aqui também deu um parabéns, obrigado Jair. A Carla sempre dando uma risadinha aqui, um abraço para a Carla. E hoje vamos ficando por aqui, gente, muito obrigado por tudo. Aqueles que não se inscreveram no canal, não sei o que vocês estão esperando, faz favor, se inscreve lá para nós. Clica lá no joinha. Tem o Telegram também, né? Na descrição do vídeo, além de ter, obviamente, os nossos contatos, meu, do Fábio, tem nossas iniciativas. E lá tem o link para vocês se inscreverem no canal do Telegram, que é um canal de discussão de BPM. A gente está se aproximando aí aos 600 participantes, né? Faz favor de ir lá. Perde tempo não, que a discussão lá é muito legal. O Bittencourt fez aqui um comentário do Moneyball na veia. É isso aí. O Jair falou, lembrar do like no vídeo. Falei, para dar o joinha, né? O joinha é o like. O pessoal do chat ajuda a gente a conduzir, né? Para você ver que coisa boa. A gente aqui não erra. Pessoal, muito obrigado por tudo. Iremos nos ver na semana que vem, mesmo horário, na 11ª edição do BPM Talks. Boa noite a todos, fiquem bem. Até a próxima.